Estarmos aqui, quando estamos fazendo esse culto online, e nós gostaríamos de te convidar para você separar alguns minutos para estar junto conosco, cultuando, exaltando, engrandecendo o nome do nosso Deus, meditando na sua palavra. Mesmo você aí na sua casa, onde você estiver, separe esse tempo e venha cultuar conosco. Vamos declarar que mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo com os problemas que nós estamos passando, nós louvaremos o nome do Senhor. Amém? Então cante conosco. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus.
Boa noite, querida igreja, Terceira Igreja Batista de Pádua, a você, meu prezado ouvinte, você que encontra-se aí no seu lar, recolhido por causa da pandemia, eu quero saudá-los alegremente com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, esperando que você esteja bem nesse tempo de isolamento social. Eu quero compartilhar da palavra de Deus nesta noite em um texto que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 60, capítulo 6, os versículos de número 67 ao 69. Diz-nos assim o Senhor em sua palavra. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quero frisar bem esta expressão, para quem iremos nós. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele nos mostra que Jesus ensinava a uma multidão de pessoas que o seguia. O que nos chama a atenção é que no meio daquela multidão, alguns começaram a criticar, começaram a reclamar do ensino do Senhor Jesus, até o ponto que o próprio Senhor Jesus, em seu espírito, percebe esta atitude dos seus seguidores. Diante das palavras do Senhor, o versículo de número 66 nos diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Agora, Jesus, dirigindo-se aos 12, ele pergunta, isto os escandaliza, ou seja, o meu ensinamento escandaliza vocês também? E ele então usa essa expressão, quereis vós também retirar-vos? Jesus desejava testar a fé e a confiança dos seus discípulos. Ele queria que eles examinassem as razões para continuarem a segui-lo. E o texto bíblico nos mostra que é Pedro que sempre tomou a dianteira. Pedro então responde ao Senhor, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E a confissão de Pedro, ela é confirmada pelos outros discípulos, quando eles dizem assim, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Para quem iremos nós? É baseado nesta pergunta de Pedro que eu quero levar-lhes a uma reflexão nesta noite. Queridos, nós estamos vivendo um momento de crise sem precedente no mundo. Um vírus o coronavírus, denominado Covid-19, que começou lá na China, que era uma epidemia, mas que ignorou as fronteiras dos demais países e passou então para a Itália, a França, o Japão, os Estados Unidos, e assim passou para outros países, e agora não era mais uma epidemia, e sim uma pandemia, e por que não dizer, chegou também até nós brasileiros, gerando uma crise
em vários setores da nossa sociedade. E eu gostaria aqui de destacar as crises que nós estamos vivendo como consequência desta pandemia. Primeira crise que eu quero destacar aqui é a crise na saúde pública. E eu creio que você há de convir comigo, já quase não dá mais para nós assistirmos aos telejornais. Queridos, nós estamos, sendo bombardeados o tempo todo pelas notícias da mídia. Nós tomamos o café da manhã, nós almoçamos e jantamos com notícias ruins. Os telejornais já começam assim. Já são mais de 14 mil o número de mortes pelo Covid-19 no Brasil. Aí vem outra notícia e diz assim: número de casos confirmados passam de 200 mil. Outra, a rede hospitalar entra em colapso. Faltam leitos nos CTIs. E nós somos, então, bombardeados o tempo todo com cenas de sepulturas sendo abertas em várias partes do nosso país, caixões enfileirados. Isso tem sido comum no nosso dia a dia, gerando pânico aos seres humanos. E como se não falasse outra coisa senão em doenças e mortes. Mas há uma outra crise que eu quero destacar aqui, é a crise política. Eu ouvi na mídia esta semana um analista político dizendo assim dizendo que o Brasil está como um barco à deriva, ou seja, está sem rumo, está sem direção, não se sabe a quem seguir, a quem ouvir, ou quem está com a razão. E você há de convir comigo de que há uma crise institucional instalada no governo, que tem causado muito barulho, tem causado muitos embates e muitos debates que não têm contribuído para a solução dos problemas que nós estamos vivendo. Basta nós pontuarmos que em pouco mais de 30 dias nós tivemos a queda de 3 ministros, 2 da área de saúde e 1 da área de segurança. Esta é a crise política que nós vivemos. Mas há também a crise material. Além da crise sanitária e da crise política, existe a crise financeira por causa da quarentena, gerando recessão, desemprego, fome, opressão e desesperança. As pessoas estão sem saber se elas terão como levar o pão de cada dia para os seus lares no amanhã. Mas eu gostaria de destacar também a crise espiritual. Antes da pandemia, a gente já via um distanciamento da humanidade do nosso Deus. Poucos se preocupavam com a vida espiritual. Agora, queridos, eu nunca imaginei que eu viveria um tempo como este, tempo de templos fechados, e o povo cerceado por decreto do direito de se reunir para a adoração a Deus. Temo que após esta quarentena, muitos se acomodem ou se afastem, esfriando espiritualmente, ou abandonem a sua fé pelo comodismo que nós estamos vivendo hoje, de você ter o culto online em casa, as famosas lives, e aí entra então na onda do ficar em casa, e mesmo acabando o isolamento social,
eles vão querer assistir os cultos em casa, abandonando assim a comunhão do povo de Deus no templo. E em meio a esse cenário de desalento, de incertezas causada aí pela crise, a pergunta que nos vem à mente é: para onde iremos nós? Talvez você esteja dizendo assim: olha, pastor, se eu for acometido do coronavírus, eu sei para onde ir, eu corro para os hospitais. Ou, se dinheiro ficar curto, eu corro para o governo lá, para o auxílio emergencial. Ou para muitos, eles estão querendo resolver o problema através das manifestações contra os nossos governantes. Mas será que é isso que nós precisamos fazer? Olhando para a palavra de Deus, eu creio que não. Quando Jesus perguntou a Pedro e aos demais discípulos se eles queriam retirar-vos, a resposta foi: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E eu creio, amados, que em meio a tudo que nós temos vivido hoje, a nossa resposta também tem que ser esta: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o tempo de nós nos voltarmos para Deus. A palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo de número 14. E eu quero ler o texto para que você frise bem. Ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O coronavírus, ele tem jeito. A resposta está: buscarmos em Deus. Ele deve ser a nossa esperança. Portanto, corramos para o Senhor Jesus Cristo, pois sem Ele, Ele próprio diz, nada nós podemos fazer. A sua palavra nos diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, e me buscardes de todo o vosso coração. Em Jeremias, capítulo de número 29, versículos de número 12 e 13, você vai encontrar o registro dessas palavras. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Queridos, no Senhor Jesus nós encontraremos o bálsamo para aliviar a nossa dor. Só Ele, o Senhor Jesus Cristo, tem a solução para os nossos problemas. Ele tem a saída para as nossas crises. No Salmo 55, versículo de número 22, a palavra de Deus, o salmista diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado ou que o justo caia. Portanto, só Ele, o Senhor, tem a salvação para nossa alma, tem a solução para os problemas das nossas crises. Só o Senhor Jesus, Ele pode dar a paz para o nosso coração aflito. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas sem saberem o que fazer. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem esta paz. Ele próprio diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem para nós uma proposta de paz. Nele nós encontraremos a esperança de vida eterna.
Em João capítulo 10, versículo de número 10, o Senhor Jesus Cristo nos diz assim, que o ladrão, ele não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diante de tantas notícias ruins de morte, Jesus Cristo tem uma palavra de vida e vida eterna para aqueles que buscarem, para aqueles que forem para Ele. Para quem iremos nós? Então, vá ao Senhor Jesus, Ele tem uma proposta de vida para você. Nele, o Senhor, nós encontramos a esperança da vida eterna. Ele é o único que pode nos satisfazer. A promessa do Senhor no Salmo 23 é esta, né? Ele dá suprimento, Ele nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Portanto, eu quero finalizar com o texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, onde o próprio Senhor, como que de mãos estendidas, Ele faz o convite à humanidade. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos. E Ele tem a promessa para nós, eu vos aliviarei. Portanto, que como Pedro, nós possamos dizer hoje, Senhor, para quem iremos nós? Pois só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo de Deus. Portanto, meu querido, busque a Jesus na sua vida. Ponha Jesus no seu coração. Ele vai aplacar esse sentimento de medo, de desesperança, medo da morte, e trazer para você a vida, não apenas neste mundo, mas vida eterna com Ele ali nos céus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você já é um crente em Jesus Cristo, que Ele fortaleça a sua fé. Se você ainda não o tem como Salvador e Senhor, abra seu coração, confesse Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e receba dele a vida eterna, a certeza dos céus. Que Ele te abençoe. Amém. Para quem iremos nós? É a nossa pergunta hoje. Nós podemos usar a mesma resposta que Pedro usou. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Devemos estar perto de Jesus. Devemos clamar a Ele. Não temos outro a quem clamar. Somente a Jesus. Nos render totalmente a Ele. Vamos cantar. Eu me rendo. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Assim estamos chegando ao término do nosso culto online. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, assistindo ou prestando culto conosco até esse momento. Nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu quero orar a Deus, clamando ao Senhor pela sua vida. Pai querido e amado, para sempre seja louvado teu santo e poderoso nome. Te louvamos, ó Deus, por esses momentos passados na tua presença. E rogamos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos membros da tua igreja e daqueles que estão também nos ouvindo através deste culto online. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder e graça sobre estas vidas, trazendo-lhes livramento, ó Deus, deste inimigo invisível, também trazendo, ó Deus, socorro nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles. E eu quero agora rogar-te, ó Deus, que o amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito, seja com todo o teu povo, onde quer que esteja, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Assim estamos encerrados.